Neste momento nós estamos dando abertura o novo programa que nós tratamos de o poder da palavra. Nós resolvimos colocar esse nome nessa programação porque a palavra do Senhor tem poder no céu, tem poder na terra, tem poder em todos os lugares. Ela está em nossas mãos e ela dirige a humanidade. Aquelas pessoas que aceitam para o bem. Aquelas pessoas que rejeitam para o mal. Mas ela passa por todos nós. Então nós resolvimos escolher sempre um personagem da palavra para que ele venha reforçar esse nome que nós demos ao programa. E hoje, por exemplo, eu estou dando abertura e escolhi para o personagem um rei, o maior rei que a Bíblia registrou sobre ele, quer dizer, menos do que Davi, porque acho que todos os reis, todos aqueles que lutaram, mas Davi sempre levou a melhor. Por quê? Porque o Davi fazia conta da palavra de Deus. Ele andava guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é a razão pela qual ele se tornou o coração de Deus. E esse que nós vamos apresentar hoje, Nabucodonosor, era um homem maldoso. Mas ele era maldoso de uma maneira assim, um pouco diferente. Ele, por exemplo, acudia num lugar e matava no outro. Então pareceu que era um homem que tinha duas personalidades. Então a história dele começou assim. No ano terceiro do reinado de Joaquim, o rei Nabucodonosor foi a Jerusalém e chegou ali, sitiou a cidade de Jerusalém. Ele não tinha movimentação de guerra. Ele foi à cidade e chegou lá, aconteceu isso. Então, foi no terceiro ano do rei Joaquim. Joaquim foi um rei, segundo a palavra, um daqueles que sempre fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, por fazer mal aos olhos do Senhor, todos aqueles que fizeram, perderam muito no reino. Esse, então, perdeu tanto que ele podia ter reinado 20, 30 anos, ele reinou 3 anos, porque foi apanhado e levado. Mas o rei Nabucodonosor, onde eu disse que ele tinha duas personalidades, é que ele arranjou uma maneira de buscar em Jerusalém as pessoas e sitiar a cidade e vir e trazer aqueles coisas que era de Deus, da serventia, do templo de Deus. Ele pediu que levasse para os deuses dele. Os deuses de Nabucodonosor era completamente diferente. Esses deuses que é sempre fabricado pelas mãos dos homens. Os deuses que ele usava não falava, não andava e não via. Então era aqueles deuses que inútil, mas ele confiava. E as pessoas confiam nas coisas muito inútil, porque não conhece a palavra, não conhece o poder da palavra. Então o que aconteceu? Ele mandou que buscasse os utensílios da casa de Deus para levar para a casa do rei dele, e também juntamente com o utensílio ele trouxesse algumas pessoas. Ele dizia assim que queria algumas pessoas jovens e
umas pessoas que não tinham nenhum defeito, então, e pessoas que também que fosse da casa real. E juntamente com os da casa real, levasse também as pessoas dos nobres, da nobreza daquela ocasião. Então, ele levou aquilo e colocou para o Deus das mãos dele, os deuses dele, né? Vamos usar assim. Ele tinha aquilo como Deus. Mas acontece que aquilo era contrário à vontade do nosso Deus. Ele fazia muita coisa, mas ao contrário. E sempre ele levava a vantagem. Sempre levava vantagem. Quando a gente lê toda a história dele, ele tem alguém que foi, algum dos profetas falou que ele matava quem ele queria e dava a vida que ele queria. Quer dizer, matava ou deixava viver quem ele queria. Então a gente vê por aí que ele era autoritário, um homem autoritário. E sendo ele um homem autoritário, ele prejudicava. Então ele levou aqueles rapazes para lá e falou assim: traga para mim os rapazes da real e também dos nobres. E entregou as pessoas que foram para um chefe dos eunucos e falou assim: você cuida dessas pessoas e cuida deles 3 anos. E no fim de 3 anos, vocês dão a comida para eles, a comida que vocês... Daí eu vou escolher, é aquela que vocês traz para mim, na mesa do rei. Então, essa que é o alimento que eu vou pedir para que vocês tragam para eles. Mas acontece que Daniel, que era um dos que estava junto, eles eram 4, Daniel e mais 3 companheiros. Então o que aconteceu? Os filhos de Israel, eles não usavam aquela alimentação que aquele rei usava. Daniel, por exemplo, sentia que se ele bebesse o vinho que aquele rei bebia e alimentasse daquele alimento que aquele rei usava, ele estava traindo o Deus dele, que é o nosso Deus. Então nós precisamos ter cuidado nessa trajetória da vida, para nós não sair da linha. É isso que é a razão que eu falo da palavra, porque a palavra tem poder para nos conduzir. Então nós precisamos, para não sair daquela direção que Deus traçou para cada um de nós desde a fundação do mundo, então nós precisamos muito cuidado. E ele levava as pessoas para trair, porque ele não fazia muita conta de Deus. O nosso Deus para ele não era Deus, o dele é que era Deus. Para ele era o Deus dele, mas para nós e para os israelitas, Deus é superior, Deus é supremo, Deus é Deus de todas as coisas, Deus é Deus criador do céu e da terra, criou o mar, criou tudo, as estrelas, tudo foi criado por ele. Então, ficava ele governando de um lado e Deus governando do outro. Parecia uma guerra de 2 pessoas. Ele, pela força do tamanho do reino dele, o reino dele expandiu, foi tomando conta do mundo. Ele ficou sendo o maior rei que governou. Não foi maior nos anos, mas foi no governo, foi tomar todas as coisas que pertenciam aos outros. E a razão pela qual ele está colocando os filhos ali, os filhos de Israel, aquele grupo de 4 pessoas, 4 jovens, ele estava levando para pôr dentro da sala dele, dentro do reino dele, para que ele tivesse atento àquilo que eles estavam fazendo. Mandou que eles ensinassem a língua deles, mandou que eles ensinassem
usasse a língua que ele usava e alimentasse com o alimento que ele usava. Então, a história é muito interessante, porque ele, Nabucodonosor, queria fazer o que ele podia. Queria fazer o que ele podia, não é o que Deus podia. O Deus dele só servia para pôr lá o utensílio da casa de Deus, lá para guardar ali, mas não servia para mais nada. Não servia para mais nada, a não ser para errar novamente o caminho da salvação. Aquilo que eles faziam era exatamente para os filhos de Deus errar o caminho da salvação, e ele, Daniel, não respeitou. Então, quando ele falou assim, você vai dar alimentação para que ele coma a alimentação do rei e toma o vinho do rei, então Daniel falou, eu não posso fazer isso. Falou com o chefe dos eunucos. Aí o chefe dos eunucos falou assim, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer porque eu tenho que obedecer o meu senhor. Então, se eu fizer alguma coisa, dar o que vocês estão querendo comer, que é legumes, e beber água, vocês vão ficar fracos, vocês vão ficar pálido. Então, quando eu apresentar vocês ao rei, vocês estão fracos, então ele vai cobrar de mim. Ele vai cobrar de mim. Mas então aí Daniel falou assim, não, chefe dos eunucos, você pode fazer isso 10 dias. Faz experimenta tratar de cada um de nós, dos meus companheiros, 10 dias. E no fim de 10 dias nós vamos apresentar para o senhor. E o senhor vai ver nós junto com os outros. Se estiver prejudicando, eu entro para fazer o que o senhor quer. Mas se não estiver prejudicando, faz para mim tratar de nós só com legumes e água para beber. Não traz outra coisa e nem vinho. Não traz a comida da mesa do rei e nem os vinhos que ele toma. Aí aquele eunuco, que era o chefe, gostou da ideia. Ele gostou da ideia. No gostar da ideia, ele fez cumpriu o trato com eles de fazer por 10 dias. Se não desse, então não tinha nada. Que ele falou assim, eu vou arriscar a minha cabeça. Eu vou arriscar a minha cabeça. Porque se isso der errado, ele corta a minha cabeça. Porque, meu prezado ouvinte, as coisas naquela ocasião era muito difícil. É como se fosse uma coisa que vivia assim, desprezando o poder que Deus tinha para entrar no poder que a carne tinha. Eles viviam pelo poder da carne, não pelo poder do Espírito. Nós vivemos pelo poder do Espírito e não pelo poder da carne. E ele achava que tudo era a carne, mas não era, porque Deus, o nosso Deus estava lá também. O nosso Deus estava pondo na cabeça de Daniel tudo que ele sonhava, tudo que ele via em visão, ele punha na cabeça de Daniel. Então, punha para quê? Para que quando ele sonhasse ou tivesse aquela visão, ele vinha para falar. Teve uma ocasião que ele trouxe uma porção dos sábios da Babilônia, levou os astrólogos, levou todos os feiticeiros, levou todos eles para interpretar um sonho que ele teve. Mas ele chegava e eles falavam assim, mas se o senhor não falar com nós o sonho, nós não podemos interpretar, que nós não foi nós que sonhamos. Ele falou assim, mas vocês precisam que, se vocês não responder, não me der a interpretação e não me der o sonho que eu sonhei, vou acabar com toda a família de vocês. Olha aí como é que eu amo autoritário. Então eu vou acabar com todos. Aconteceu, meu ouvinte, é que ele falou e
quando eles foram buscar o sábio para matar todos eles, tiveram que trazer Daniel e os 3 companheiros dele também para ser mortos junto com aqueles outros. Então, quando eles trouxeram, aí Daniel falou assim: mas por que está levando nós para lá? Porque vão matar vocês tudo, porque não falou o que o rei sonhou, e nem a visão que ele teve, e ele quer uma resposta correta do que ele sonhou e da visão que ele teve. Aí eu falei: mas então espera, fala com o rei lá que eu posso ir lá ver, eu resolver para ele. Não precisa matar o sábio, porque por que matar? Deixa comigo. Aí o chefe dele correu lá e falou: ô rei, tem um camarada aí, um rapaz que você trouxe ele preso, ele falou que vai decifrar o sonho para você. Eu falei: então você traz ele aqui para mim. Aí ele levou ele lá e falou assim: ô rei, você me dá um espaço de uns dias e eu vou para casa, e quando terminar esses dias que você me dá, eu vou vir aqui para te dar a solução. Ele falou: então você pode ir, tantos dias você pode ver e vem para cá. Aí foi lá e falou com ele. Quando ele falou assim: ninguém na terra poderia fazer isso. Aí Daniel falou assim: ninguém mesmo, porque é o meu Deus que fez. O meu Deus é o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus das águas, o Deus do sol, o Deus da lua. É esse Deus que eu conversei com ele e ele me deu a solução. Meu prezado ouvinte, eu já estou quase chegando no final, porque eu vou fazer isso com poucas palavras. Então, acontece que nós às vezes perdemos uma grande oportunidade de sair bem para o nosso Deus, fazer uma coisa de agradecimento, porque Deus dá tudo para cada um de nós. Esse rei Nabucodonosor, Deus deu ele todo o poder, ele era poderoso, mas acontece que ele usava o poder que Deus dava só contra o próprio Deus. E às vezes Deus dá o amor para nós e nós damos o ódio para ele. Às vezes Deus dá a paz, nós damos desgosto para ele, porque nós não conseguimos nunca querer andar diante de Deus perfeitamente com ele, ouvindo o que ele tem para falar conosco e deixando que nós podemos falar com ele aquilo que nós desejarmos. Eu estive falando com a menina que se ela ler a Bíblia e confiar na Bíblia, ela vai ficar com um desejo de continuar lendo, e depois aquele desejo vai diretamente para o coração de Deus. Porque quando nós abrimos o nosso coração para aceitar aquilo que Deus determinou, tudo muda na nossa vida. Tudo muda na nossa vida. Se a pessoa é pobre, fica rico, porque tem tesouro no céu. Tem tesouro no céu. Se ele é fraco, ele fica forte, porque o Espírito de Deus está dentro de nós, pode fortalecer o nosso corpo, pode fortalecer a nossa vida, pode fazer de nós outra pessoa muito acima daquilo que nós somos. Daniel e os companheiros dele, eles fizeram o que Deus determinou, não saiu nem para a direita e nem para a esquerda, e eles cresceram no reino, cresceram. Ele foi até ser o governador de uma parte do rei Nabucodonosor. Daniel sendo governador e os 3 companheiros dele sendo cada um ministro ali naquela região, para que eles trabalhassem em favor de Deus dentro daquela casa, que era a casa do pecado, e ela se transformou numa casa de Deus, casa para louvar e engrandecer o nome de Deus. Eu estou chegando no final aqui e vamos continuar falando um pouco sobre esse rei Nabucodonosor.
Ele tem muita coisa para mostrar para a gente, e coisa que você, quando vê e quando ouvir, você vai achar tão bom que você vai querer ver todo dia. Eu tenho certeza disso. Então, eu comecei hoje só dando a palavra do início da história dele, porque depois nós vamos conhecer exatamente sobre o sonho que ele teve, e teve muitos outros sonhos para mostrar para cada um de nós aquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida, e às vezes nós estamos perdendo a oportunidade. Eu agradeço a você por isso, por você estar me ouvindo, vendo aquilo que eu estou fazendo, e agradeço a Deus porque Ele permite que eu faça, e agradeço as pessoas que estão sempre junto comigo me ajudando, porque aqui nós precisamos de ajuda. Então, o que nós precisamos fazer é agradecer, porque se nós agradecermos a Deus, nós estamos agradecendo a todas as pessoas. Eu conto com você em outra ocasião, falando sobre esse mesmo rei, o rei autoritário, chamado Nabucodonosor. É o homem que tomou as casas, tudo que tinha de Deus, ele tomou e levou para ele, ainda levou gente também. E eu agradeço a você que está me ouvindo, e agradeço a todas as pessoas, porque é muito importante aquilo que nós fazemos para Deus aqui sobre a face da terra. Amém.